Ok. Ok, pessoal. Então, a ideia é essa, né? Que você tem um movimento harmônico. Essencialmente, você descreveu um movimento de oscilação. Nesse curso aqui, a gente vai descrever, está essencialmente interessado no movimento mecânico da posição em função do tempo. Então, você tipicamente descreve a evolução temporal da posição de uma partícula, por exemplo, em função do tempo por um harmônico, seno, cosseno. Esse seno e cosseno depende da condição inicial, da fase inicial, significando que no tempo t igual a zero, você tem a posição da partícula no tempo t igual a zero. Então, é sempre interessante lembrar que senos e cossenos são funções harmônicas que têm a mesma forma e estão definidas a menos de uma fase, tá certo? Então, dependendo da fase inicial, do tempo t que você liga o seu cronômetro, você começa a observar o seu movimento, medir, descrever o seu movimento, essa posição em função do tempo, ela, no tempo t igual a zero, se no tempo t igual a zero você tiver esse φ igual a zero, você está no máximo. Nesse caso aqui, seria, se o tempo t igual a zero estiver aqui, nesse máximo, então essa função é um cosseno. Se você tiver, no mínimo, por exemplo, se o seu tempo t igual a zero for aqui, esse aqui é um seno. Senos e cossenos, você pode mudar o termo de fase de π/2 e você passa de um a outro. Então, o que eu estou dizendo é que você tem, por exemplo, o sistema emblemático, né? Um sistema massa-mola que serve para descrever uma série de situações. Fisicamente, essa descrição é muito rica, porque uma força restauradora, uma força proporcional ao deslocamento, é um modelo que serve para primeira aproximação em uma gama muito grande de descrição de sistemas e suas aplicações em engenharia. Muito bem, você pode ter, só para abrir o leque, você pode ter uma descrição de uma evolução harmônica de uma variável que não seja uma posição, tá certo? Então, você quer descrever num circuito, num ponto do seu circuito, na tomada da sua casa, você pode medir a tensão, a voltagem, né? E essa tensão ela varia harmonicamente com o tempo. Então, a variável não é uma variável mecânica, não é uma posição que está evoluindo no tempo, mas é uma grandeza, uma tensão que está evoluindo de forma harmônica com o tempo. Ok? Então, uma descrição, a matemática é muito mais geral. Aqui, nesse curso, a gente vai estar mais interessado em nos movimentos harmônicos, ok? Muito bem. Então, o que é que, particularmente, o que é que a gente discute aqui nesse curso? Como eu disse, o exemplo emblemático do sistema massa-mola, que descreve qualquer
partícula que está submetida a uma força restauradora F igual a menos kx. Você tem um deslocamento x, a força é menos kx. Ela traz para a origem. Se você está deslocado para menos, uma posição menos x qualquer aqui, menos x, a força também aponta na direção oposta. Então, você está sempre atuando de maneira a restaurar o movimento para a origem, tá certo? Então, como qualquer sistema, qualquer partícula submetida a uma força, você descreve pela lei de Newton, então, força igual a ma. A aceleração é a derivada segunda da posição. Então, no caso particular em que essa força é igual a menos kx, uma força restauradora, você tem que resolver essa equação que a gente escreve, então, passando esse termo para o outro lado, você escreve, então, uma equação do tipo mdx2 dt2 mais kx igual a zero. Então, essa é a equação que eu tenho que resolver e, mudando a notação, Um jogo de falou alto. Ok, desliga os microfones, por favor. Senhor. Adilson, José Newton, Severino. Ok. Vraiment pénible, là, être en train de recevoir ces étudiants. Il est 8h15. Ok, pessoal. Então, nós estávamos resolvendo essa equação. Essa equação é muito fácil de resolver. Se você olha na seguinte perspectiva, eu tenho uma função, um x de t, que eu quero saber quem que é, como é que esse x evolui com o tempo, e eu tenho que a derivada segunda dessa função é igual à própria função, a menos de uma constante. Essa constante k sobre m, eu reorganizo e chamo isso de ômega 2. É conveniente, como vocês já viram, e como a gente pode repetir aqui. Então, chamando ômega de raiz de k sobre m, eu tenho uma solução do tipo x de t a cosseno de ômega t mais φ. Sugestão, substituam, calcule essa derivada segunda, você vai derivar, derivada do cosseno é menos seno, o ômega sai, derivada do seno é cosseno, então você vai mostrar que a derivada segunda é proporcional à própria função, ok? Então, a solução geral é desse tipo aqui. Eu coloquei uma fase aqui para lembrar que depende de como você define o seu tempo inicial. Tempo t igual a zero, esse termo se anula, fica com o cosseno de uma fase que vai modular essa amplitude inicial. Então, essa é a ideia do movimento oscilatório que vocês viram aqui. Eu fiz questão de repetir um pouquinho essa parte conceitual, para ficar claro no conceito, quando você falar de ondas, que são coisas bem distintas. Só por completeza, eu vou mencionar aqui que você pode adicionar um termo de dissipação, um termo de amortecimento, né, proporcional. Você tem uma força que é proporcional à velocidade, isso é uma força típica quando você se desloca em um fluido, né, você se desloca no ar. O paraquedas é um exemplo importante disso aí. O paraquedas, a diferença entre você cair com o paraquedas aberto e fechado é modificar esse B, a importância desse coeficiente nesse termo. Então, se você tem um termo
que é a derivada segunda da posição, você tem a derivada primeiro e tem um termo linear. Resolver essa equação, isso foi feito na aula passada, eu chamo aqui novamente a notação K sobre M é igual a ômega 2, B sobre M é igual a gama, e eu quero resolver essa equação. A solução geral é uma equação onde você tem um termo harmônico, um cosseno de ômega primo T mais um φ, atenção que esse ômega primo ele não é igual mais a K sobre M, tem um termo de correção, e você tem, então, uma modulação uma modulação por um decaimento exponencial, tá ok? Então, esse é o resultado mais geral. Quando esse beta é igual a zero, esse termo aqui desaparece, exponencial de qualquer coisa elevado a zero é igual a 1, e você recupera, então, sua expressão anterior. É isso aí, e para fixar as ideias, vamos fazer um exercício rápido de oscilação, e a ideia é o seguinte: eu quero enfatizar aqui para vocês o fato que você tem uma relação entre posição, velocidade e aceleração. Então, se você tem um movimento harmônico, essas grandezas estão relacionadas. Nesse exemplo preciso aqui, pega aqui um sistema de coordenadas, e você tem a posição em função do tempo. Se isso aqui é a posição na origem x igual a zero, e eu tenho uma partícula aqui com o tempo, tá, se deslocando o tempo para cá. Então, essa é a minha posição. Num determinado tempo, eu estou em 0,6 metros, e nessa posição eu tenho uma velocidade de 2,2 metros por segundo e uma aceleração de menos 8,4 metros por segundo quadrado. A pergunta é: qual é o deslocamento máximo, né, na notação que a gente usou antes? Quem é o meu A? O meu x de t é a cosseno de ômega t. Quem é essa amplitude máxima? Então, pensem um pouquinho, 2 minutinhos, 1 minutinho para vocês pensarem, e a gente resolve isso. Tentem pegar um pedaço de papel, escrever, e a gente discute em seguida. Super. Alguém tem alguma sugestão? Como a gente pode tratar isso aí? A velocidade pode ser dada pela frequência angular vezes a... Um barulho aqui alguém está usando uma máquina aqui no apartamento vizinho. Não sei se vocês estão ouvindo, se está perturbando a aula. Se não, vamos continuar. Então, a sugestão... Não dá para ver, não, professor. Não dá para escutar o barulho no seu apartamento, não, professor. Vocês estão ouvindo? Não. Dá para escutar, não. Não. Maravilha. Olha, tem Pedro Freitas, que eu já admiti aqui 20 vezes. Então, eu não sei, ele deve estar com um probleminha na internet. Ok, pessoal. Então, vamos em frente. Teve uma sugestão muito boa, disse: olha, eu tenho uma relação, essencialmente o que eu entendi da sugestão é que, olha, eu tenho uma relação, eu sei quem é a velocidade é a derivada disso aqui, então vamos derivar essa função aqui. Eu tenho x ponto, né, dx dt
é igual à derivada dessa função cosseno é menos seno, então eu fico menos A seno de ômega-t. Regra da cadeia, a derivada de ômega-t é ômega, então, o produto aqui, então essa é a primeira derivada. Eu posso calcular a derivada segunda, que me dá a aceleração, dx de T2. Então, em cada instante, tem uma relação derivada do seno, derivada do cosseno menos seno, derivada do seno derivado do seno é o cosseno, e o ômega sai mais uma vez, então fica ômega 2 cosseno de ômega-t. Então, vocês vejam, olha que a primeira observação interessante, a aceleração evidentemente não é constante, isso é um movimento com a aceleração variável, e existe uma relação. Eu posso escrever esse cara aqui, essa aceleração, a derivada segunda da posição, dt2, como sendo menos ômega 2 x. E isso, quem me explica de onde vem isso aí? Que a aceleração é proporcional à posição. Só é lembrar que esse movimento harmônico, né, ele pode ser provocado por uma força do tipo elástica, onde a força é proporcional à posição, com sinal menos. Então, força é igual a MA. Então, você veja que esse tipo de problema, porque eu trago esse tipo de problema para a gente começar a pensar junto. Qual é a dificuldade de resolver o problema? Esse problema aqui, usando essas relações, que eu teria que saber qual o tempo em que a partícula está nessa posição aqui. Tá certo? Então, para poder calcular a velocidade, calcular a aceleração, etc. E isso não é trivial. Então, eu tenho que ir procurar uma situação, uma expressão em que eu não dependa do tempo explicitamente. E eu vou apresentar aqui já para vocês a solução para a gente andar mais rápido. Está aqui as relações que a gente acabou de discutir, que vocês sugeriram, uma relação entre a velocidade está defasada em relação à posição. Reflitam sobre isso, né? A posição, quando a posição aqui for zero na origem, por exemplo, você tem, então, a sua velocidade aqui é máxima. Então, a sua velocidade aqui é máxima, a partícula passa aqui na origem com velocidade máxima. X igual a zero, mas a velocidade é máxima. Quando ele chega na extremidade, a velocidade é nula, mas a posição é máxima. E a aceleração é máxima, a força é máxima. Então, esse tipo de raciocínio, de compreensão, vem quando você começa a resolver os problemas. E, para resolver essa questão aqui em particular, não é prático partir por esse caminho aqui, porque, como eu disse, eu teria que calcular o tempo. Podemos calcular, mas vamos para uma relação que vocês já viram, que é a relação de energia, que relaciona, então, velocidade e posição, que da última vez, vou tentar demitir esse menino aqui, mas está complicado. Então, energia tem uma relação entre velocidade e posição. Vocês viram, né, que a energia total ela é constante, né? O sistema é conservativo, então você tem uma energia constante, mas ela está na posição x igual a zero, a energia elástica é mínima e a energia cinética é máxima, de maneira que isso é um gráfico de energia em função da posição. Essas duas formas de energia, a soma é constante, daí esse valor total é aqui, mas ela está dividida entre energia cinética e potencial.
Então, em particular, na posição extrema, a energia total só tem energia elástica, a velocidade é nula, então a energia é dada por esse valor aqui. Como na origem, ela é máxima a velocidade e não, a posição é zero, só tem energia cinética. Tá, ok? Então, o que é útil para a gente resolver o problema aqui é essa expressão aqui, que é a energia. Eu vou relacionar velocidade e posição com amplitude máxima, que é o que me pergunta aqui, é a pergunta do nosso exercício, tá certo? Então, eu quero saber quem é essa posição máxima e vou relacionar, então, com velocidade num certo ponto com a posição num certo ponto, tá certo? Então, eu ainda tenho um problema porque eu não sei quem é nem K nem M. Ora, o tipo de movimento oscilatório deve depender, uma vez que eu descrevo a cinética do meu movimento, ele deve depender da massa. Se eu já estou dizendo que ele está descrevendo esse movimento, as grandezas são tais que permitem esse movimento. Então, deve depender de K e de M. E, efetivamente, aí você tem que procurar uma expressão que relaciona essas grandezas e a relação que entre elas é dado pela lei de Newton. Força igual a MA, tá certo? Então, tem uma relação que me permite tirar K aqui, então K vai ser menos A sobre X, M. Então, tem uma relação entre K, numérica, entre K e M, tá certo? Que é dado pela aceleração naquele ponto em que a posição é 0,6. Na posição em que x igual a 0,6 metros, a aceleração é negativa, é menos 8,4 metros por segundo quadrado. Substituindo esses valores aqui, eu tiro uma relação entre K e M. K sobre M é numericamente igual a 14. Coloco unidades aqui nessa etapa intermediária, que não é relevante. Aí venho aqui para a minha expressão que me relaciona velocidade e posição, para obter meu A. A, quem é o meu A, é 2 vezes, então, na verdade, eu posso cortar esse meio, com esse meio aqui, então, o A vai ser, eu divido todo mundo por K, vai ficar M, se eu dividir aqui por K, dá 1, aqui vai dar 1, e aqui vai ficar M sobre K, que eu sei quem é. Então, o meu A ao quadrado é igual a kx2 mais mx2, eu tiro a raiz, então fica x2 mais m sobre k, eu calculei aqui, né? Eu tenho k sobre m, eu tenho o inverso disso, v2. Então, na posição x igual a 0,6, eu sei minha velocidade, foi dada, 2,2, e posso calcular, então, a minha amplitude máxima. Tranquilo, pessoal? Então, é um exercício simples se você tiver intimidade e souber lembrar da relação da conservação de energia, que aí você tem uma relação universal em que é constante, independe do tempo, e você tem aqui uma relação entre K e M que você vai precisar, então, precisa ganhar uma certa intimidade com a manipulação dessas grandezas. Outra questão interessante, é importante vocês, eu ia trazer aqui, mas fica para a aula de revisão, são problemas em que você tem um movimento amortecido. Mas eu não quis me estender muito nessa parte para a gente passar para o assunto de hoje. Então, termina essa revisão de oscilações e vamos falar de ondas. Muito bem. Então, para falar de ondas, deixa eu lembrar, então, que a diferença, comentar isso, eu espero que fique bem claro no desenrolar dessa aula e no futuro próximo aí para vocês, que a onda,
completamente distinto, que eu vou repetir. O que a gente viu foi o movimento oscilatório, que você tem uma partícula, para se restringir os aspectos mecânicos, você tem uma partícula que está se deslocando. Pode ser um deslocamento no sistema massa-mola, um movimento pendular, você tem um pêndulo de torção, ou pêndulo simples, um pêndulo físico, etc. Você pode ter um pistão, qualquer coisa que está se deslocando em torno de uma posição de equilíbrio, para ficar nos exemplos mecânicos. Aqui você tem alguma coisa completamente diferente, você está falando de ondas, você tem a energia que se propaga, tá certo? Você vai ter um impulso que pode se propagar, a gente vai estar tratando aqui particularmente de fenômenos harmônicos, né? Uma propagação bem definida, bem repetitiva no tempo, mas, de uma maneira geral, a gente vai estar tratando de propagação de alguma informação, tá certo? Tipicamente, repito, a gente vai estar tratando de ondas mecânicas. Então, primeira ponto que eu queria chamar a atenção, bom, então, exemplos aqui, a gente vai tratar particularmente os exemplos de onda num suporte mecânico, numa corda, num cabo, num eixo qualquer, ondas na superfície da água, num exemplo bidimensional, isso aqui é um exemplo unidimensional, você tem ondas sonoras que são tridimensionais, mas têm uma natureza ligeiramente diferente, a gente vai chamar a atenção disso, em relação a isso, que esse tipo de onda aqui, onda numa corda, o movimento, né, a energia, a informação está se deslocando nessa direção, mas o movimento é transversal. Ok, então, chamando a atenção desse aspecto de que esse tipo de onda, isso vai ficar claro, a gente vai voltar sobre esse ponto o movimento, né, a dinâmica é transversal à propagação da informação e uma onda sonora, a pressão ela está na direção, a pressão, a onda sonora, pressão do ar, o deslocamento das partículas, se dá, elas oscilam na direção de propagação. Então, tem essa diferente natureza. Tem outros tipos de ondas, ondas eletromagnéticas, onde a grandeza física que está se propagando é uma energia eletromagnética, são campos elétricos e magnéticos que estão sendo induzidos e estão se propagando, onda de calor, que num material é essencialmente energia cinética, energia de movimento também. Então, existe outras aplicações, e a gente vai, nessa parte introdutória, tratar particularmente de sistemas mecânicos. Mas, antes disso, deixa eu convencer vocês que alguma coisa que se propaga, um impulso, uma informação que se propaga, que eu vou descrever aqui por essa função, com essa forma aqui qualquer, ela é, tipicamente, ela é uma função da posição e do tempo. Então, num certo tempo, ela está numa posição, no tempo seguinte, essa informação que se deslocou, essa função se deslocou, mas então, uma função do tempo e da posição. Eu vou voltar detalhadamente sobre isso daqui a pouco. Então, o que eu quero convencer vocês, por enquanto, é que qualquer função que se desloca dessa maneira, que se propaga, ela é do tipo x menos vt. Então, se essa função psi tem esse valor psi0 nessa posição aqui, depois que ela se propaga durante um certo tempo, ela se deslocou, ela vai ter esse mesmo valor nessa posição igual a esse valor que tinha aqui, esse psi
zero vai estar nesse valor aqui. Eu recupero esse mesmo valor. Ou seja, em x' vai ter o mesmo valor de x menos VT. Tá certo? Então, vou voltar particularmente numa função harmônica para chamar a atenção desse aspecto. Ou seja, o ponto importante aqui que vocês têm que entender é que você tipicamente tem... tipicamente, o microfone está aberto. Eu já fechei ele várias vezes. Manter esse microfone fechado, por favor. Ok, pessoal. Então, dito isso, a gente vai tratar particularmente de informações que se deslocam em forma de funções harmônicas, repetitivas, periódicas. Você pode ter propagação de pulsos, né? Sei lá, minha função aqui, que vai... algumas fotografias aqui em posições diferentes, esse pulso vai se deslocando para a direita. Na verdade, isso aqui se pode sempre, numa matemática um pouquinho mais sofisticada, descrever isso aqui, qualquer função, como uma combinação de harmônicos, diferentes frequências temporais ou espaciais, como você, dependendo do seu problema, e você pode reduzir a compreensão em termos de harmônicos. Mas isso não é o que a gente vai tratar, isso é para a cultura de vocês, para frente. Por enquanto, eu estou preocupado, eu estou focalizado em descrever a propagação de uma função harmônica, que é tipicamente uma função do tipo cosseno de alguma fase geral, né? Vou chamar isso aqui de θ, por exemplo. Então, vocês conhecem muito bem a função cosseno de θ. Ok, cosseno de θ é uma função descrita por uma coisa desse tipo aqui. Eu posso substituir essa escala aqui por um θ. Pronto, não estava fazendo aqui. Então, está aqui, está bonitinho aqui, ótimo, já coloquei aqui. Então, essa função aqui, o meu psi, é um psi de θ. Tá certo? Então, esse ângulo vai crescendo, vocês conhecem da trigonometria, que quando, se isso aqui é um cosseno, com a fase, diferença de fase, particularmente eu peguei essa diferença de fase igual a zero, aqui posso pegar outro ponto de partida, mas se eu pego igual a zero, aqui é o valor máximo do cosseno, depois de 2π, ela se repete. Então, entre cada dois pontos aqui, quaisquer, horrível. Entre esse ponto e esse ponto, essa distância, a função se repete. Muito bem, só que esse ângulo, essa fase, esse θ, ele depende tanto da posição quanto do tempo. E essa dependência é do tipo, eu vou escrever aqui para vocês dessa forma, espero que fique mais claro depois, quando a gente detalhar isso aqui, ela é da forma kx menos ômega-t. Então, em função de x, se eu fixo o tempo, vamos pegar o tempo t igual a zero, por exemplo, pegar a origem, pegar a fase, diferença de fase φ igual a zero, então essa função do tipo a cosseno de kx. Então, o meu ângulo θ é apenas kx, tá ok? Então, o meu cosseno evolui dessa maneira que eu posso descrever como sendo x, como posso descrever como sendo θ. Tá ok? Agora, veja bem, qual é a relação entre θ e x? É uma relação linear a menos dessa constante aqui. Tá ok? Então, θ igual a kx. Ora, com isso, eu vou buscar o que eu conheço de trigonometria, dessas funções harmônicas, e vou então, associar a esse kx, quando eu vario esse cara aqui de 2π, o θ de 2π, de quanto eu variei esse cara aqui. Então, eu vou dizer que quando kx for igual a 2π, eu repito minha função de onda.
e vou definir uma grandeza chamada lambda como sendo o comprimento em que o movimento se repete, desculpe. Então, eu chamo de lambda a distância que o movimento se repete, eu chamo isso de comprimento de onda. Então, Kx igual a 2π é quando o movimento quando x anda lambda, o movimento se repete, né? Então, K lambda igual a 2π, eu tenho uma relação entre K e lambda. K é chamado, então, número de onda. Então, quantas ondas me ocorrem por unidade de comprimento, tá certo? Então, o K é o chamado número de onda. Lambda é o comprimento de onda, é a distância em unidades de distância, no caso do sistema internacional, em metros, e K é metro a menos 1. Ok? Razoável isso? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu congelei o tempo, fiz t igual a 0 e fizemos uma análise da evolução espacial. Isso quer dizer o seguinte, você pode ter uma onda, imagine uma corda, uma onda numa piscina, num problema bidimensional, uma onda na superfície da água, por exemplo, ou mais simples ainda, uma onda numa corda, você tirou uma fotografia. Quando você tirou uma fotografia, você pode analisar a evolução da amplitude em função do tempo. Veja só, a propagação da informação está indo nessa direção aqui, na direção do eixo do X. O movimento é transversal, é Y, é psi, é essa função psi que vai me dar uma amplitude. Se for numa corda, esse psi aqui seria a coordenada Y, por exemplo. Ok, pessoal? Então, isso é uma análise que eu posso fazer quando eu fixo o tempo. Agora, vamos fazer a parte complementar, que é fixar a posição conveniente, fixar essa posição em x igual a 0, tá certo? Para não ter um termo de fase, e eu tenho essa função aqui, que é psi de 0t, que vai ser minha amplitude cosseno de ômega-t. Ok? Então, o cosseno é essa função que eu conheço bem, eu vou definir uma grandeza tal que quando essa função se repete, que tempo é esse? Eu vou chamar esse tempo de período. Pode ser entre um máximo e um máximo, pode ser entre essa posição e essa, qualquer duas posições em que a função se repete, e esse tempo eu chamo de período. Período porque a ideia de periodicidade está embutida aí dentro. Então, esse tempo em que a função se repete, nós chamamos de período, isso corresponde a quê? Se eu pego o valor máximo aqui, o ângulo, então o meu ângulo aqui, eu tirei a parte espacial, então o meu ângulo θ, ele só tem uma componente temporal. E a relação de proporcionalidade é dada por ômega, que está relacionado ao conceito lá que vocês conhecem, ômega de delta θ, delta t, no caso simples aqui, numa relação linear. Então, muito bem, quando esse período, qual o tempo em que essa função se repete? T. Então, eu tinha aqui ômega-t, quando t for particularmente igual ao período, t maiúsculo, então ômega-t é igual, corresponde a um ângulo de 2π. E aí eu tenho essa relaçãozinha entre ômega e o período. Então, ômega 2π sobre t. Olha, vejam que a gente tem, então, várias relações que vocês têm que ganhar intimidade. K igual a 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda, K é o número de onda, ômega, a frequência radianos por segundo, é igual a 2π sobre o período, por definição, e eu posso definir uma grandeza ni como sendo a taxa de oscilações por unidade de tempo, que, por definição, é o inverso do período.
Então, o período é o tempo de uma oscilação, é em segundos, essa taxa é oscilações por unidade de tempo, oscilações por segundo, e a unidade correspondente disso aqui é chamado Hertz, em homenagem a Hertz. Ok, pessoal. Então, voltando para a nossa função de onda, então, a função que descreve, você veja que você tem uma coisa bem mais complexa, uma onda, ela relaciona uma amplitude, uma informação que se propaga tanto no espaço como no tempo. E se você quiser acompanhar essa onda aqui, uma certa posição, como ela se propaga, você vai fixar um certo ângulo aqui e vai ver como ele se propaga, e você vai encontrar, então, a velocidade de propagação dessa onda, que é diferente. Então, uma coisa é a propagação da onda, da informação, da energia que está se propagando, tanto no tempo quanto... Professor, Pois não. bom dia. Bom dia. Professor, no caso aí desse ângulo θ, esse ângulo θ, que no caso é uma fase, né? Ele Isso. permanece constante, é? Porque no livro eu estava acompanhando aqui, ele fala que... Quando... Sim, Ele fala. depende, claramente ele depende de X e de T. Se eu pegar esse tempo aqui, esse θ está evoluindo, é uma relação linear. A última frase que eu disse é que se você pegar uma fase que você escolheu, eu quero pegar essa fase aqui, vamos pegar essa fase aqui em que a amplitude é máxima. Aí eu quero acompanhar essa ondazinha aqui quando ela é máxima, tá certo? Então, se eu fixar... O X e o T estão evoluindo. É isso que eu quero deixar claro, que esse θ, ele depende de X e do tempo. E eu sei a relação, é uma relação linear, eu sei que isso aqui é Kx menos ômega-t. Tá certo? E se eu quero que essa relação seja fixa, eu vou ter uma relação entre x e t, que é a velocidade, que é k sobre m. Ômega sobre k. Tá certo? Essa é a velocidade de propagação da onda. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Deixa eu fazer isso aqui devagarzinho aqui para vocês acompanharem. Eu só estava afirmando, vamos fazer isso bem devagarzinho. Se eu pego essa fase constante aqui, tá certo? Então, eu tenho todo mundo, vocês concordam com essa expressão aqui? Eu vou impor que eu quero uma fase constante, que eu quero acompanhar. Deixa eu tentar desenhar aqui. Eu pego um ponto aqui, essa onda está se propagando, vamos pegar esse ponto aqui. Aí, daqui a pouco, vocês concordam que ele está aqui, que ele está aqui, e que ele está aqui. Então, a maneira de eu acompanhar. Ou eu posso acompanhar a crista da onda, mas não quero particularizar para esse ponto aqui em particular. Eu quero poder acompanhar qualquer ponto que eu queira. Então, eu estou acompanhando a onda. Se eu acompanho a onda, eu sei a velocidade que ela está se propagando. Se eu tivesse uma única variável, ou x ou t, fica fácil, mas eu tenho uma relação que depende, esse θ, o que eu estava dizendo antes, era que esse θ depende de ambos, de x e t, só que essa relação é muito simples, é uma relação linear. Então, se essa fase é constante, vocês concordam que eu posso dizer, eu quero impor que kx menos ômega-t seja uma constante, que é isso que eu quero acompanhar. Se isso aqui é constante, eu posso derivar essa função, a derivada da constante é zero, a derivada em relação ao tempo, né, que eu quero saber como isso está evoluindo no tempo, é, então, k dx dt, em relação ao tempo, aqui me dá ômega, então, dx dt é v, então eu tiro que v é igual, passando esse carinha para o outro lado, é igual a ômega sobre k. Mas lembre-se, quem é ômega? Ômega é 2π sobre o período. E quem, então, esse aqui é o ômega, que eu vou dividir por k. Mas quem é k? 2π sobre lambda. Esse sujeito dança com esse, e eu tenho que o meu v é igual a lambda sobre o período, que tem uma interpretação muito simples, né? Que é que você
a velocidade de propagação da sua informação, da sua impulsão, é o quê? É o comprimento de onda, que é a sua escala de distância, pelo o tempo característico, que é o período. Então, isso ajuda muito a lembrar que a velocidade da informação ela viaja com essa velocidade de v dada por essa relação, chamada relação de dispersão, não tem importância o nome, ômega sobre K, que eu posso escrever de várias maneiras, posso escrever lambda sobre T, aí depende da conveniência do que você está tratando, ou como ômega, outra relação, você pode mostrar que ômega é igual a 2π ni, tá certo? O número ni é a frequência, número de oscilações por unidade de tempo, vezes 2π, que é a fase, você tem, então, ângulo por tempo aqui. Então, várias dessas relações, você pode dizer que velocidade é lambda ni. Esse ni, alguns livros chamam isso aqui de F, a frequência em hertz. Então, os textos mais científicos usam ni, mais para frente vocês vão encontrar ni, mas frequentemente se escreve F também, então, paciência, vocês têm que estar atentos à notação que está sendo usada em cada instante, como ela é definida. Está razoável isso? O que eu quero convencer vocês aqui é que a propagação da minha informação ela viaja com essa velocidade num harmônico, numa onda harmônica, numa onda com a única frequência, ela se propaga com essa velocidade ômega sobre K. Agora, preste muita atenção, muito cuidado, que isso, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto aqui de uma onda em uma corda, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, essa velocidade é que a informação está viajando aqui na direção de propagação. Outra coisa é a velocidade com que esse carinha aqui está se deslocando. Tá certo? O Y, a amplitude. Se isso aqui for uma corda, você tem um Y que está viajando. Esse Y, se essa minha função aqui for a posição da corda, então é um Y de x e t, que é igual a um Y máximo, um Y0, cosseno de kx menos ômega t. Como é que esse cara aqui, qual é a velocidade desse sujeito aqui? Você pode ter, por exemplo, duas ondas aqui, ó, com a mesma frequência, viajando com a mesma velocidade, mas a velocidade com que essa posição se desloca, essa aqui, evidentemente, é maior, porque ela tem que atingir o ponto máximo no mesmo tempo que essa aqui. Então, essa tem que se deslocar mais rápido. Então, essa velocidade nessa direção aqui não tem nada a ver com isso aqui, tem a ver com a derivada dy dt, que quando eu derivo em relação ao tempo aqui, vai estar y0, ômega, tá certo? O valor máximo, menos seno, etc, etc. Tá ok? Então, tem muitas sutilezas, a ideia é simples, mas tem muitas sutilezas que vocês só vão ganhar intimidade com isso, fazendo muito exercício. Ok? Então, muito bem. Vamos tratar agora para a gente fixar, em geral, eu não detalho essas aplicações, mas eu achei que era importante a gente trazer para cá esse caso para ficar bem concreto essa situação do... Tem um microfone aberto, preste atenção, feche o microfone, por favor. Ok, pessoal. Então, o problema de uma corda, tipicamente você tem uma corda que é flexível, né? Um cabo, qualquer coisa desse tipo, você fixa essa corda em uma extremidade e você, fazendo um movimento harmônico aqui na outra extremidade, essa informação vai se propagar ao longo da corda. Então, é esse movimento transversal que a gente vai descrever aqui. Então, digamos, é o Y em função de X e de T, tá certo? Então, nessa direção X,
você vai ter um deslocamento, eu pego um elemento de corda aqui tão pequeno quanto eu queira e vou aplicar o que eu sei que é lei de Newton. Eu tento ver quais são as forças que estão atuando aqui, você vai ter uma tração puxando nessa direção, uma tração puxando nessa, os ângulos são ligeiramente diferentes, porque a corda está curva, né? Eu estou puxando um pouquinho mais para cima, senão ela não estaria subindo. Esse aqui é um ângulo um pouquinho menor para baixo. Então, eu vou estar interessado nessa aceleração transversal, porque eu quero desprezar a tensão nessa direção. Vai estar em equilíbrio, minha mão e a parede vão estar fixas, e não tem um movimento nessa direção, eu quero descrever esse movimento transverso. Tá certo? Aplicando o quê? Lei de Newton. Muito bem. Como é que eu faço isso? A tração aqui eu vou chamar de F, né, para não confundir com um T maiúsculo, rapidamente a gente vai misturar com o período e tal. Então, o que é que eu quero descrever aqui? Nesse elemento de corda, quem é esse elemento de corda? É uma certa massa dm, um elemento de massa dm, tá certo? Que, por definição, se eu digo que essa corda tem uma densidade linear, massa por comprimento, ΔL, ΔX, como queiram, densidade linear de massa, ΔM sobre ΔX, então o dm aqui seria, então, igual a quem? Mi, a densidade, vezes o meu dx. Prontinho. Tá certo? Então, é essa massazinha, esse elemento de massa que eu quero aplicar lei de Newton, sabendo que, de um lado, eu tenho uma força F, que está em relação horizontal, está no ângulo θ mais Δθ, tem um ângulo aqui que é ligeiramente maior do que esse ângulo. Se eu chamo esse ângulo aqui de baixo de θ, eu chamo esse aqui de delta mais um certo Δθ. Tá ok? Então, se eu quero analisar as forças na horizontal, eu tenho que escrever isso aqui, eu tenho que pegar essa componente horizontal aqui, então, é F cosseno de θ mais Δθ, desse lado aqui eu tenho F cosseno de θ. Para pequenos ângulos, cosseno de θ é aproximadamente igual a 1, eu digo, então, que essa componente Fx e essa Fx' tão equilibrado, é outra maneira de dizer que eu não estou interessado na descrição dessa força nessa direção, porque eu considero que está em equilíbrio. Na direção perpendicular, que eu quero descrever aqui, então eu tenho na direção, vamos chamar aqui de Y, né, na vertical, eu tenho, então, F seno de θ mais Δθ, tá certo? Que é essa componente de F para cima aqui, seno de θ mais Δθ, menos essa componente aqui para baixo, F seno de θ, está escrito aqui bonitinho, isso aqui é igual a força líquida, a força para cima menos a força para baixo, isso é igual a MA. Essa massa desse elemento de corda aqui, é uma massazinha pequena, é um dm, que eu vou substituir isso aqui, vamos chamar aqui dm, para mostrar que ele é realmente um elemento de massa pequenininho. Mi vezes dx. Eu espero que vocês estejam convencidos disso aqui. A densidade vezes o ΔX me dá o ΔM. Então, massa vezes aceleração. Aceleração, o quê? Minha função, que posso chamar minha coordenada y, mas de uma maneira geral, minha coordenada, vou chamar psi, então, a aceleração do movimento vertical. Petit mètre levante o máximo prédio, como ça fait un peu chaud. Ok, pessoal? Então, estou descrevendo minha função do movimento dessa corda por essa função psi, tá certo? Se vocês quiserem, pode identificar isso como sendo uma coordenada y, pode chamar isso aqui de y
não tem importância, mas entendendo que isso descreve um movimento vertical. E aplicando lei de Newton, a força líquida, força para cima menos a força para baixo, igual a MA. Foi tudo que a gente fez, por enquanto, analisando esse elemento de massa da corda. Muito bem. Então, está repetido aqui o que eu já disse para vocês. Para pequenos ângulos, cosseno de θ é aproximadamente igual a 1. Isso é minha aproximação para desprezar o movimento na direção X, na direção Y, na aproximação de pequenos ângulos. Olha, convençam-se disso, né? Isso é importante para o engenheiro entender essa aproximação, né? Vou desenhar grande aqui para visualizar melhor. Mas quem é o seno de θ? Cateto oposto, né? O meu Y, cateto oposto sobre hipotenusa. Em coordenadas, em unidades angulares de radianos, esse cara, o ângulo, ele é definido como sendo o quê? Como sendo o arco, esse Szinho aqui, esse arco, sobre o raio. E o seno de θ, que é um seno de θ? É cateto oposto, é Y sobre o raio. Então, para pequenos ângulos, o S é aproximadamente igual ao Y. Esse arco aqui, vou fazer um zoom aqui, se eu conseguir desenhar, horrível, né? Eu não vou nem tentar desenhar. Acredite, esse arco é aproximadamente igual a esse Y. Então, nessa aproximação, seno de θ é aproximadamente igual a θ, e isso é aproximadamente igual à própria tangente de θ, né? Se convençam disso, né? Que o raio aqui é aproximadamente igual a x, essa aproximação também aqui é boa. Então, se eu substituo aqui o meu seno de θ pelo próprio θ, fica fácil de manipular isso aqui. Por quê? Porque fica uma relação linear f θ, que multiplica θ mais Δθ, menos f de θ. Dança esse termo aqui com esse termo aqui, e fica f Δθ igual a m d2π dt2, tá certo? Mi dx, então fica com essa forma aqui. Então, eu passo, eu me permito essas manipulações de pequenos elementos dx, eu passo para o outro lado, então fico f dθ dx desse lado. O que faltou aqui? Desculpe. O truque que eu fiz aqui foi... aqui. Antes de passar esse cara para o lado de cá, o que é que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo aqui, eu estou dividindo esse cara aqui, o dθ dx, tá certo? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por dx, tá certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Tá bom. Ok, chegou. Então, aqui, essa expressão, né? Eu estou aproximando θ por tangente de θ, e tangente de θ... Então, vamos lá. Eu desenho aqui para vocês. Tangente de θ, quem é tangente de θ? É a minha coordenada psi dividido, então, essa variável aqui, pode chamar de y, por x. Então, esse é o θ, eu tenho essa variação dψ dx, foi essa substituição que eu fiz aqui, tá certo? Eu posso multiplicar e dividir por ΔX, e esse carinha aqui eu tenho, então, como sendo tangente de θ, que eu vou substituir por dψ dx. Então, isso aqui eu escrevo como sendo
df de... Pode ser uma derivada parcial, porque psi é uma função de x e de t, de psi dx, tá certo? E quando eu trouxer esse d psi para cá, eu fico com a derivada segunda. Ou seja, eu tenho uma relação entre a derivada segunda de psi em relação a x com a derivada... Professor, Pois não. por que ficou derivada a segunda? Porque, olha, até aqui está ok, essa derivada primeira aqui, eu substituí isso aqui, faltou o dx aqui. Certo, até aí tudo bem. Eu acho que tem um dx demais aqui, né? Não, tudo bem. No primeiro membro tá ok. Que vai dar... Não, o segundo está ok. Isso aqui a gente antes não mexeu, isso aqui é MA. Agora, o meu erro aqui, até agora, quem é delta teta... Não, isso aqui eu não fiz nada, isso aqui está errado, né? Agora eu quero entender onde está o meu erro. Isso aqui está errado porque eu quero aproximar... Eu quero aproximar o meu delta teta por esse... Então, esse cara aqui está errado. Né? Eu tenho esse delta teta, eu quero fazer essa aproximação aqui de psi dx, tá certo? Então, isso aqui está errado. Foi bom você chamar a atenção, isso aqui realmente está errado. Obrigado. Então, esse delta teta, simplesmente eu vou fazer essa aproximação para pequenos ângulos. Então, repetindo aqui, para pequenos ângulos, seno de θ é igual, aproximadamente igual a θ, que é aproximadamente igual a tangente de θ. Eu espero que esteja todo mundo convencido disso. Isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é r. Então, o ângulo é y, o ângulo é S, que é aproximadamente y sobre r, e a tangente é y sobre x, delta y, delta x. No caso aqui, eu chamei isso aqui de psi, é delta psi, delta x. Pronto, é isso aqui que é o delta teta. Então, o erro foi escrever esse carinha aqui. Então, desculpe, mas agora está esclarecido. Então, tem um delta... delta psi dx, que é o meu delta teta. Então, tem uma correção a ser feita aqui também. Então, d psi dx, quando eu multiplico, quando eu divido aqui dos dois lados por delta x, então fica a derivada segunda aqui. Nesse termo. Pronto. Razoável assim? Ou seja, eu chego, então, a uma equação de onda, que é o seguinte: uma equação de onda, de uma maneira geral, uma equação de onda trata a derivada segunda em relação à posição de uma função qualquer, f qualquer, isso é igual a 1 sobre V2 df, d2f, dt2. Tá certo? Isso aqui, eu estou afirmando que isso é uma equação de onda. A gente vai ver aqui que eu posso escrever essa função de que maneira? Eu posso escrever essa equação, é a equação da corda, mas eu posso identificar esse termo de μ sobre f como sendo, então, a velocidade de propagação na corda. Então, a velocidade, se eu comparo com a expressão da equação de onda, né, como é que eu posso mostrar que
essa equação de onda. Por exemplo, eu mostrei para vocês que a derivada segunda... Você pode mostrar isso aqui facilmente se você tiver uma função harmônica. Eu posso mostrar isso daqui a pouco para vocês, tá certo? Então, por enquanto, toma esse resultado aqui e eu volto para esse ponto. Se você pega a equação de onda nessa forma, eu acho que fica direto identificar 1 sobre V2 como sendo raiz. Então, eu posso dividir aqui por F e aqui por F. Então, esse termo aqui, 1 sobre V2, é raiz de F sobre μ. Tá ok? Então, a solução, e aí eu espero que fique claro que esse V2 daqui a pouco, então, a solução dessa minha equação de onda é do tipo, eu estou afirmando, pode ser do tipo harmônico, não estou deduzindo, mas estou afirmando, mas a gente pode verificar que essa é uma solução. Então, minha solução é do tipo A cosseno de Kx menos ômega t, é um harmônico, e a gente pode verificar. Você pode derivar 2 vezes em relação à posição essa função, que vai dar derivada do cosseno é menos seno, isso aqui é Kx menos ômega t, aqui dentro do parênteses, e derivando mais uma vez, fica a derivada do seno é cosseno, então fica regra da cadeia, né? Sai uma vez o K, sai outra vez o K, aparece o K2. Então, a derivada segunda de psi em relação a x é dada por essa expressão aqui. Eu vou agora derivar em relação ao tempo. Se eu derivo 2 vezes em relação ao tempo, primeira derivada sai uma vez ômega, da outra sai mais uma ômega, a derivada do cosseno é menos seno, aparece esse menos aqui. Então, a derivada segunda em relação ao tempo, aparece esse ômega 2, a derivada segunda em relação à posição, aparece esse K2 aqui, tá certo? Então, isso é solução, o que é que eu quero mostrar? Que isso é solução, isso vai ser solução D2, psi, dx2, desculpe. Isso é igual a 1 sobre V2, D2, psi, dt2. Isso aqui é verdade se eu disser que esse ômega 2 sobre K2 é igual a V2, tá certo? E eu reencontro minha expressão anterior que eu tinha mostrado para vocês antes. Está razoável isso? Então, eu tenho que ver que a propagação da minha informação, da energia ao longo do eixo do x e do tempo é dado por essa velocidade ômega sobre k. Razoável? Então, eu podia ter escrito, simplesmente ter comparado essas 2 expressões e chegado à expressão D2 psi dx2, podia ter feito dessa maneira, e aqui ficaria o quê? Ômega 2, né, de um termo, e K2 aqui, e D2 psi dt2. Ora, isso aqui a gente mostrou que é... Professor, Pois não. o senhor, nessa parte aí que chegou a 1 sobre V ao quadrado, foi rápido demais lá em cima, né, mais adiante. Aí como foi que chegou nessa... a derivada segunda do tempo... Não, aí não, isso aqui não, isso aí eu entendi. Aqui nessa parte vermelha aí. Essa aqui? Sim, tá como foi que chegou a 1 sobre V ao quadrado aí, desse lado de cá? Eu afirmei, mas tem outra maneira de fazer isso. Então, eu não vou afirmar, porque eu suponho que você sabe o que é uma equação de onda, mas a gente não sabe o que é uma equação de onda, então vamos devagar para a gente chegar a um bom resultado. Então, vamos fazer diferente. Vamos fazer bem devagar para a gente entender bem o que está acontecendo. Você concorda até aqui? Ops, um minutinho. Vou apagar tudo isso aqui. Até aqui está ok. Veja só. Não vou, até aqui... Sim, nessa parte daí... Eu tenho essa função. Eu estou dizendo que isso aqui é uma função que descreve
minha onda na corda. Aí vou seguir outro caminho. Eu quero dizer que essa função aqui, eu quero obter a equação de onda a partir disso aqui, que é outra maneira de fazer. Então, você concorda comigo que isso aqui me dá a derivada segunda em relação à posição. E que se eu fizer a derivada segunda de psi em relação ao tempo, eu vou obter menos a ômega 2 cosseno de kx menos ômega t. Bom, simplesmente derivei duas vezes em relação à posição, duas vezes em relação ao tempo e obtenho essas duas expressões aqui. Concordas? Muito bem. Se até aqui está ok, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar essa expressão aqui com essa daqui. Se eu comparo essas duas expressões, o que é que eu tenho em comum? Eu tenho em comum que essa aqui, essa função, eu tenho aqui a cosseno de alguma coisa, que é o mesmo argumento, tudo isso aqui multiplicado, essa coisa aqui, multiplicado por ômega 2. Tá certo? Do outro lado, eu tenho... Não é menos ômega 2, né? Eu tenho a mesma coisa aqui multiplicado por K2. Então, essa função aqui, essa derivada segunda, é igual... Essa derivada segunda em relação ao tempo é igual a essa derivada segunda em relação à posição, a menos desse termo aqui. Concorda? Então, eu posso escrever que... deixa eu ver se cabe aqui. D2 psi dx2 vezes ômega 2 é igual a D2 psi dt2 vezes K2. Aí, o que é que eu escrevo aqui? Eu escrevo que isso aqui eu passo o ômega 2 aqui para baixo e o K2 estava aqui. Pronto. Aí, quem é esse cara aqui? Eu estou comparando a derivada segunda em relação a x com a derivada segunda em relação ao tempo, elas são iguais a menos desse termo aqui, que a gente já mostrou que ômega sobre k é v. Então, isso aqui é 1 sobre v2. Está razoável agora? Então, melhorou. A partir desse harmônico, eu mostro que esse harmônico atende a uma equação desse tipo aqui. Então, essa é uma maneira, ou você parte da equação de onda que a gente obteve a partir da dedução, aplicando lei de Newton, e obteve essa função desse tipo aqui, e eu identifico esse termo como sendo a velocidade da onda, ou eu parto da minha solução e mostro que, efetivamente, ele tem esse formato. Isso aqui mais matematicamente. Tá certo? Então, eu tenho uma relação entre ômega e K, ou V, todas aquelas expressões que a gente já obteve antes, V igual a lambda sobre lambda ni, lambda f, como vocês queiram. Tá ok? Então, eu posso escrever que minha solução tem essa cara aqui. Ela é do tipo, se a minha onda ela é descrita por essa função, que é a minha solução daquela equação de onda, ou essa equação leva a uma relação entre as derivadas segundas em relação à posição e o tempo, e eu posso escrever isso dessa maneira. Agora, veja só, se eu ponho esse K em evidência aqui, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Eu tenho A cosseno de K, botei o K em evidência, aqui ficou X. Ora, aí eu fico, então, com K, alguma coisa que vai me dar ômega. Esse alguma coisa é o V. Por quê? K vezes V é igual a ômega. É o que a gente acabou de ver aqui. Ômega sobre K é igual a V. KV igual a ômega, então eu substituo ômega. Dito de outra maneira, eu posso simplesmente, tem várias maneiras de dizer a mesma coisa. Eu substituo ômega aqui por KV, talvez seja
mais fácil de entender, então fica Kx mais KVT menos KVT, tá certo? Põe o K em evidência. Por que eu estou escrevendo isso dessa forma? Porque eu quero mostrar que isso é uma função, não importa que função é essa aqui, essa é uma função do tipo K vezes X menos VT. E eu espero ter convencido vocês anteriormente que isso aqui é uma onda que se propaga para a direita. Então, nesse caso aqui, desse harmônico, isso aqui é minha fase, na verdade, que é K vezes esse termo aqui, tá certo? Então, esse cara aqui todinho, essa função é do tipo x menos VT, que significa que eu tenho uma onda propagando para a direita. Da mesma maneira, eu posso argumentar que, se você coloca um sinal mais aqui, isso é uma onda que se propaga para a esquerda. Então, preste atenção, sempre que você quiser descrever uma onda se propagando para a direita, ela tem que ser uma função de x, menos VT, e se propagando para a esquerda, x mais VT. Ok? Então, vou repetir aqui o que eu já falei para vocês. Então, velocidade de propagação da informação da minha fase para o lado direito, nesse caso, se eu tiver x menos VT, tá certo? E isso é a velocidade V é igual a ômega sobre K, a velocidade de propagação da informação, diferente do deslocamento, no caso de uma onda, deslocamento perpendicular. Razoável? Então, já falei disso para vocês, vou repetir. Você pode agora, então, pegando de uma maneira mais geral, pegando uma certa fase, eu posso fixar o tempo t, um certo t0 qualquer. Se eu fixo isso aqui, um certo t0, isso aqui vira uma certa fase. Então, eu tenho a função de onda é a cosseno de kx menos uma certa fase, e se eu quero que essa fase toda aqui fique constante, então, eu vou, quando é que essa função se repete aqui? Para pegar um caso mais geral, para não pegar sempre na origem, então, ela se repete quando esse termo aqui for igual, esse delta, essa variação angular, esse delta θ aqui, quando eu passar daqui para cá, foi igual a 2π. Ora, essa variação ocorre quando eu sair desse ponto aqui para esse ponto aqui. Mas esse ponto, quem que é? É Kx menos φ0 menos... Eu desloquei de 2π, se eu andei de lambda menos 0 menos φ0 aqui. Então, esse deslocamento aqui, se eu faço isso aqui igual a lambda, tá certo? X menos... Bom, podia ter escrito isso diferente, tá meio feio aqui, mas em relação a esse ponto aqui, eu andei lambda e o deslocamento de fase foi de quanto? 2π, porque eu sei que quando o meu ângulo gira de 2π, eu repito minha função harmônica. Então, eu tenho minha relação de que K lambda igual a 2π. Ok, está repetido aqui, simplesmente para obter essa relação, de novo, do número de onda, que é o inverso a menos de 2π, é o número de oscilações por unidade de comprimento. É isso que eu quero dizer. Mesmo raciocínio com o tempo, e você obtém a relação, desculpe, a relação entre o período π sobre o período, ou definindo o período por definição igual a ni, isso aqui fica igual
a 2π ni. Ok. Agora, vejam só, é um exercício interessante, você pode escrever, dependendo da necessidade que você tenha para exprimir a sua onda que está se propagando no tempo e no espaço, é importante compreender isso, com velocidade v igual a ômega sobre k. Então, a maneira usual, direta, que eu escrevo, essa fase aqui é kx menos ômega t, a menos a. Bom, posso escrever isso aqui como sendo um cosseno, eu sempre posso botar aqui uma fase mais um φ0 aqui, dependendo do tempo inicial. Mas se eu escrevo dessa maneira, então essa função ela parte do valor máximo, e isso eu posso descrever também por um seno a menos de um π sobre 2, tá certo? Então, senos e cossenos, e eu posso escrever essa função, lembrando que ômega é kv, eu posso escrever, então, cosseno de kx menos vt, tá certo? É interessante escrever nesse formato que fica claro, você tem uma propagação com velocidade v. Agora, eu posso escrever o meu k como sendo, ou melhor dizendo, o meu k como sendo 2π sobre lambda, então fico 2π sobre lambda x, e ômega como sendo 2π sobre período. Eu boto 2π em evidência, fica 2π sobre período t, tá certo? Então, essa forma aqui é interessante, que você tem um ângulo aqui, 2π, e aqui está dizendo de quantas vezes... Professor, Pois não. no caso, na segunda equação aí eu coloco o K em evidência, aí, no caso, esse V, ele vem por conta que é ômega dividido por K, não é isso que dá V? V é igual a ômega sobre K. Quando você tiver dúvida sobre isso, faça uma análise dimensional. Ômega é o inverso de segundo. K é o inverso de comprimento. Então, isso aqui tem que ser comprimento. Comprimento é o quê? É metro por 1 sobre segundo. Isso aqui é tempo, né? Que é, sei lá, segundo. Se isso aqui é unidade, é metro por segundo. Entendido. Metro por segundo é unidade de velocidade. Ou então, mais direto aqui, é lambda. A velocidade é quando ele anda um período por unidade de tempo, que é ômega sobre t, que é também comprimento por tempo. Então, a análise dimensional sempre ajuda a gente a encontrar. Mas se a pergunta é, eu tinha ômega, então eu substituí isso aqui, o ômega, substituí por kv. E aí posso botar o K em evidência e fica Kx, que é esse primeiro termo, kv, que é o meu ômega. Tranquilo? É isso? Tranquilo. Ô, professor, e tem mais. No caso, a gente está estudando agora ondas, não é isso? Aí, em relação ao deslocamento, as oscilações, elas se deslocavam no sentido do eixo X, é isso? Ou talvez no eixo Y. E as ondas, elas vão se... Desculpa, continue. A onda, ela se desloca nos dois eixos, né? Y e X. Não, isso tem que ficar muito claro. A onda, essa onda aqui é uma onda unidimensional, depende apenas de x. Você pode, a gente vai falar depois de onda bidimensional, uma onda assim, eu jogo uma pedrinha aqui no lago e você vai criar ondas, então ela se desloca em x, em y, né? Então ela se desloca numa direção aqui qualquer. Isso é uma onda bidimensional, x e y. Mas se eu pego apenas esse eixo aqui, e eu estou tratando aqui, por exemplo, de um problema unidimensional de uma corda, a onda, vou ser bem categórico aqui, ela se desloca única e exclusivamente na direção x. Essa velocidade aqui, ela é igual a ômega sobre k na direção x. Agora,
Aí foi bom você insistir nesse ponto aí, porque eu volto a essa discussão. Imagina o seguinte, a gente está tratando de uma cordinha, tá certo? Eu pego uma corda e faço ela oscilar. Você vem ao meu lado e você faz a mesma experiência, só que você faz uma oscilação com a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, tudo igualzinho, só que você faz uma amplitude maior. Agora, veja só, o tempo desse cara vir aqui e voltar, ele leva um certo tempo, então ele tem uma certa velocidade para fazer esse movimento aqui. A sua onda, ela vai andar para eles dois terem o mesmo jeitão aqui, a mesma descrita pela mesma função, ele tem que ir aqui e voltar no mesmo tempo. Tá certo? Então, a sua velocidade transversa, a velocidade de deslocamento da corda transversalmente, isso aqui é dado por quem? Esse aqui, a velocidade é igual a ômega, não é isso? A gente pode verificar lá em cima. A ômega, exatamente. Então, a sua amplitude é maior do que a minha. Então, a minha amplitude aqui, a minha velocidade... desculpa, a anotação aqui está péssima. Então, então, vamos chamar isso aqui de Vψ, essa velocidade transversal, dψ dt, né? Isso aqui nada mais é do que a derivada de psi, ou dy, como queira, dt. Isso aqui é diferente, não é a velocidade de propagação aqui. Isso é a velocidade com que a corda está se deslocando nessa direção, que é diferente da minha aqui. As duas cordas têm a mesma velocidade de propagação da onda, mas minha velocidade de deslocamento do psi aqui é um A', que é menor do que o seu aqui, ômega. Está entendendo? Essas duas velocidades são diferentes para a mesma corda e ambas estão se deslocando com uma onda que se desloca com V igual a ômega sobre K. Melhorou? Está razoável isso? Então, tem que distinguir. Isso tem que ter essa compreensão muito clara, senão você vai cometer erros grandes aí. A onda, a velocidade de propagação da informação, ela é sempre nessa direção X, nessa onda unidimensional, tem nada a ver com esse movimento perpendicular aqui dessa variável. Razoável? Ok. Se isso aqui está ok, então só quero que vocês se convençam que isso aqui nada mais é do que uma fase onde eu tenho essa grandeza X em unidades de comprimento de onda, é quantas vezes eu tenho isso aqui em termos do comprimento de onda e o tempo em termos de período. Então, eu posso sempre estar escrevendo isso de maneiras diferentes, criativas e me ajudando a compreender a propagação dessa onda, que é muito sutil. Você tem uma propaganda extremamente rico e complexo, mesmo descrito por um harmônico, que é uma função simples, mas que varia do tempo, no tempo e no espaço, e essas duas grandezas estão relacionadas, como eu acabei de mostrar aqui, através dessa chamada relação de dispersão V igual a ômega sobre K. Olha aí, então, justamente eu ia insistir sobre esse ponto, que V lambda ni, o repetindo, ômega sobre K, essa velocidade é a propagação da informação V nessa direção, que é completamente distinto da derivada de psi em relação a t, que é essa função que me dá a oscilação nessa direção perpendicular, que para ondas com a mesma velocidade pode ter diferentes valores, dependendo da amplitude com que eu estou oscilando a minha ondazinha aqui, tá certo? Então, a informação está sempre se propagando com velocidade V.
Muito bem. E, com isso, vejam só como é interessante aí. Foi muito bom essa discussão, porque isso me leva à descrição da energia na corda. Se eu disser que a energia ela é dada por um meio de mV2, tá certo? Energia total, energia cinética mais energia potencial. Deixa eu chamar a atenção aqui, que isso aqui, essa expressão ela é verdade. Lembra que eu digo que a energia mecânica ela é igual à energia cinética quando a velocidade for máxima. Toda a energia está em forma de energia cinética. Ok, tem um microfone aberto aí, tenham cuidado, fecha o microfone, por favor. Então, isso aqui é a energia. Isso aqui eu espero que vocês estejam convencidos. Isso aqui, no exemplo da corda, por exemplo. Você tem um elemento de massa dm aqui, que é mi delta x. Então, isso aqui seria a massa, isso aqui é o dm, né, o elemento de massa, mi dx. Isso aqui é a minha velocidade máxima, que seria a minha energia total. Tá ok? Então, eu posso escrever... Professor, pois não. A energia potencial, no caso aí, é zero, né? Veja só, a energia que você está dando aqui à sua corda, ela está... Eu posso descrever ela como sendo a energia cinética perpendicular a esse ponto aqui, essa energia cinética que está se propagando, tá certo? Então, uma vez que eu dei energia, essa energia que existe aqui é uma energia de movimento. Não teria energia potencial, porque isso não está submetido a potencial nenhum. Eu apliquei uma força e esse impulso vai se propagando ao longo da corda aqui, vai sendo transmitido de uma região a outra. Então, em qualquer elemento aqui, eu pego uma... como eu diria isso aqui? Isso aqui... Isso aqui, eu tenho que ter cuidado. Eu disse, isso aqui é energia. Então, foi bom você perguntar isso aqui, porque isso aqui não é energia na corda, isso aqui é a densidade de energia. Então, tenho que ter cuidado, porque isso aqui é energia nesse elemento aqui, nessa massa ΔM aqui. Né? Então, essa é energia em dm. Tá certo? Então, quando eu dividir isso aqui por dx, né? Eu tenho, então, a minha densidade de energia, tá certo? Energia por unidade de comprimento. Que, evidentemente, eu não posso definir, para saber a energia total, eu teria que integrar, somar em todo o comprimento da corda. Mas a minha densidade de energia, então, se você concorda que... Mas, no caso, professor, qual é a energia que a gente vai usar para a densidade? É a energia cinética ou a energia potencial? Porque não é uma... Aliás, não tem energia potencial aqui, não. Eu respondendo sua pergunta, não tem energia potencial. A energia, uma vez que eu dei um impulso, só tem energia de movimento. Em cada elemento, e eu estou descrevendo a energia cinética nesse elemento de corda aqui. E só tem energia cinética, para ser categórico. Responde sua pergunta. Isso aqui, essa expressão é igual a essa. É porque, deixa eu chegar lá, por favor, que aí eu espero que você entenda. Aí eu repito depois. Você concorda que isso aqui, então, se eu estou considerando, deixa eu tentar ser mais claro, se eu estou pegando apenas esse elemento de corda aqui, deixa eu tentar desenhar. Então, eu vou... O que é que eu sei? Eu sei que a energia cinética desse elementozinho aqui
é igual aqui, 1 meio de M. Qual é o meu M? É um delta M, V2. Tá certo? Ora, isso aqui é a energia cinética desse camaradinho aqui. Mas quem é essa velocidade aqui? Eu posso escrever como sendo, né, a energia A ômega, então fico A ômega 2. Mas eu tenho esse dm aqui, é mi delta x. Então, eu tenho a energia desse elementozinho aqui. Se eu dividir isso aqui por dx, eu tenho, então, a minha densidade de energia por elemento de corda, ela é dada por 1 meio de mi a 2 ômega 2. Pronto, é isso que eu quero dizer. Está razoável isso? Fico bem. Certo, professor. Então, pronto. Eu posso, tendo a minha energia, dividindo por ΔT, por definição, eu tenho uma potência. Potência é energia por unidade de tempo. Então, energia por unidade de tempo é simplesmente dividir a expressão que eu tinha anteriormente, mi ΔX, ΔT. É conveniente escrever dessa maneira, porque eu dividindo por ΔT, vai me aparecer aqui uma expressão conhecida, dx dt é V. Então, eu tenho que a minha potência então, é 1 meio de mi a 2 ômega 2 V. Tá certo? Potência, se a energia estiver em joule, o tempo em segundo, então, dimensionalmente, essa energia, essa potência, desculpe, está em watts. Joule por segundo dá watt. Muito bem. 15 minutos. Deixa eu apresentar um último conceito e a gente termina para não estender muito. Se eu tenho agora a potência, né? O que é a potência? É a taxa de energia que eu estou enviando, né? Eu estou... essa aqui é a minha mão, segurando a corda. Eu estou balançando essa corda aqui, então eu estou dando energia por unidade de tempo, eu estou transferindo uma certa potência para esse sistema. Então, essa potência, que é energia por unidade de tempo, eu posso exprimir isso em outro tipo de problema. Por exemplo, eu tenho esse conceito de densidade de energia, de potência de energia, eu posso estender a problemas do tipo, quando qualquer tipo de onda, uma onda emitida por uma rádio, essa radiação em forma de energia eletromagnética, eu posso usar esse conceito de intensidade, posso ter uma fonte sonora aqui, então eu tenho aqui um sistema de alto-falante aqui, que está emitindo a partir de um certo círculo aqui, está emitindo em todas as direções. Eu tenho, estou supondo que essa emissão é isotrópica, está certo? Para simplificar meus cálculos. Então, eu tenho que essa potência vai estar numa certa área, num certo tempo t0, e no tempo seguinte ela vai estar numa área maior, porque essa onda viajou daqui para cá, ela está agora nessa nova casca esférica, cada vez mais eu estou indo em áreas maiores, e então vou definir uma grandeza útil, que é a intensidade, que é a potência por unidade de área, quando eu estiver tratando de problemas desse tipo, né? Tridimensional. Então, é interessante definir intensidade como sendo a potência por unidade de área, potência é watts, área é metro quadrado no sistema internacional, então unidade de intensidade é watt por metro quadrado, e se você tiver, como essa figurinha feia sugere, uma simetria esférica, essa área, a uma distância R da minha fonte, é a área da casca esférica, que é 4πr2. Então, a intensidade ela vai caindo com o quadrado do raio. Então, isso é interessante para você entender que
a sua intensidade vai caindo com o quadrado da distância. Posso definir uma outra grandeza que é extremamente importante, que serve para medir intensidade, uma unidade prática, né, particularmente medida de ruído, mas muito usada em eletrônica também, que é o decibel. Então, eu posso invocar aqui uma motivação biológica. A sua audição, representar aqui por uma... Isso aqui é uma orelha. Então, a sua audição, né, quando vem a onda sonora, ela vai fazer vibrar o seu tímpano, que tem o martelo, etc. Então, eu vou parar por aqui, porque a fisiologia eu não conheço, mas eu sei que essa onda sonora vai vibrar, fazer vibrar essa minha membrana, e a quantidade de energia que eu transfiro aqui, ela varia em escala, a sensibilidade da audição, ela varia em escala de ordens de grandeza, tá certo? Então, para representar isso, para ter uma medida prática, eu uso a quantidade decibel, tá certo? Introduzida por Bell, que diz o seguinte, que sua intensidade, a medida, por definição, o decibel, representado aqui por esse beta, eu imponho aqui, para aumentar esse valor aqui, imponho um valor 10 aqui, multiplico por 10, mas ela é a relação do log de I sobre 0. Onde 0, para ondas sonoras, ele é definido como sendo, por definição, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Isso quer dizer o seguinte, que esse é mais ou menos o limite de uma pessoa saudável, jovem e tal, é o limite que você pode escutar. Então, a partir dessa intensidade básica, eu defino, eu não sei se eu coloquei aqui um exemplo, que se eu escutar um som, se eu gerar um som que é 4 ordens de grandeza maior, uma intensidade do tipo 10 a menos 8 watts por metro quadrado, isso aqui, 10 a menos 12 a 10 a menos 8, eu aumentei aqui de 4 ordens de grandeza. Então, se eu calculo a quantidade de dBs para essa intensidade aqui, como é que fica meu cálculo? Eu fico que I sobre 0, eu tenho que calcular I sobre 0, e calcular o log e multiplicar por 10, isso me dá o dB. Ora, quem é I sobre 0? Vamos fazer aqui. I é 10 a menos 8, e 0, por definição, é 10 a menos 12. Então, eu tenho aqui uma relação de I sobre 0 de 10 a menos 4, o log disso, log na base 10, é, então, igual a 4. Então, 4, esse número aqui é igual a 4, nesse exemplo, 10 vezes 4, 40. Então, esse nível de intensidade aqui corresponde a 40 dB. Então, na verdade, o que que essa escala permite, né? A menos desse fator 10, ela diz quantas ordens de grandeza você aumentou. Então, você pode falar em dBs, eu tenho um nível de ruído de, sei lá, 10 a menos 7 watts por metro quadrado, e aumentei, eu tenho a minha informação tem, em relação a esse nível de ruído, ele tem 30 dBs. Então, a intensidade que eu estou falando aqui é de... A intensidade que eu estou falando aqui, se eu tenho 30 dBs em relação a esse nível de ruído aqui, eu tenho um nível de ruído 10 a menos 7, eu tenho 30 dBs em relação a isso aqui, eu tenho a minha intensidade 10 a menos 4. Tá certo? Então, é uma medida relativa de I1 sobre 2.
Se eu estiver falando de nível sonoro em relação a esse nível fundamental I0, é I0 igual a 10 a menos 12. Decibel eu posso usar para medir uma relação de níveis de intensidade I1 sobre 2. Em particular, se essa intensidade fundamental aqui for o nível básico de sensibilidade sonora, então, para som, esse número I0 é 10 a menos 12. Ok? Então, deixa eu terminar aqui, só com esse comentário, vamos terminar aqui, lembrando que a gente deu exemplos aqui de, particularmente, da corda, que é uma onda transversal, no sentido que a energia, espero que vocês estejam bem convencidos disso, que a informação se propaga nessa direção, e a amplitude de movimento é transverso. Você pode descrever esse movimento aqui, mas essa velocidade de vibração, por exemplo, é distinta, completamente distinta da propagação da excitação, e no caso de uma onda sonora, você faz vibrar, por exemplo, uma membrana aqui, num alto-falante, por exemplo, eu faço vibrar isso aqui, essa vibração cria uma onda de pressão que vai ela se propagar. E o movimento das partículas, a pulsão média dessas partículas aqui, ela varia longitudinalmente. Você pode descrever em termos dessa amplitude S do deslocamento médio das partículas, como da pressão média. Então, S e P servem para descrever esse movimento. Eu vou parar por aqui, porque já praticamente terminou o nosso tempo, não vamos adiantar mais, e a gente volta amanhã, né, na quarta-feira. Ok, pessoal? Então, deixa eu parar